Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Consideraremos hoje algumas realidades incontestáveis reveladas na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Primeiramente, consideraremos a realidade da morte. Não é agradável pensar neste assunto da morte. Muitas das vezes nós procuramos evitá-lo, fazemos muitos planos para o futuro, nos apegamos à nossa vida, à nossa rotina, mas existe uma realidade da qual nenhum ser humano pode fugir. Um dia todos hão de morrer. Não importa a sua condição social, se você é rico, a cultura na qual você está inserido, o seu grau de conhecimento, diante da morte, todos os homens são iguais. Mas talvez você pergunte, por que o ser humano morre? A Bíblia, a palavra de Deus, ela dá a resposta precisa. E para responder a essa pergunta, nós precisamos considerar uma segunda realidade, a realidade do pecado. Quando Deus criou o homem, a morte não fazia parte do propósito para uma humanidade em comunhão com ele. O homem vivia em plena harmonia com todas as coisas criadas por Deus e com o próprio Deus. Ele tinha uma comunhão plena. Mas este homem, criado por Deus, desobedeceu ao Senhor Deus, seu Criador, e o pecado entrou no mundo. Então Deus declarou ao homem: Tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Paulo resume essa verdade dizendo: O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A morte, portanto, não é apenas um acontecimento natural. A palavra de Deus nos mostra a sua ligação direta com o pecado. A morte é consequência do pecado. O problema é muito mais profundo do que muitas das vezes as pessoas imaginam. O pecado não trouxe somente a morte física, mas também a morte espiritual. Aquele homem que vivia em plena comunhão com Deus, ele, depois do seu pecado, ele se separou de Deus, pois Deus é santo e não pode jamais conviver com o pecado. Em Romanos 5 e 12, nós vimos a explicação dessa realidade terrível e como ela alcança a todos nós. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Portanto, morte consequência do pecado. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meu querido ouvinte, ninguém pode dizer: eu não preciso de Deus, eu sou bom demais, eu sou uma pessoa excelente para que eu venha a ser condenado. A realidade é que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Mas, mediante a tudo isso que vimos, a realidade da morte, por consequência do pecado, graças nós podemos dar a Deus, pois a história não termina no pecado e na morte. As Escrituras nos apresentam uma terceira realidade, uma realidade gloriosa, a realidade da salvação. Deus providenciou um caminho para que o pecador pudesse ser reconciliado com ele. E esse caminho é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo declarou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ouvinte, que maravilhosa promessa! O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para vencer o pecado e a morte. Ele entregou a própria vida na cruz como sacrifício pelos nossos pecados e ressuscitou triunfando sobre a morte. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. A Bíblia declara que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, causador da morte. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Por isso, aquele que se aproxima do Senhor Jesus Cristo com arrependimento e fé encontra perdão. Não significa assim que o cristão nunca mais enfrentará dificuldades ou que não morrerá fisicamente. Significa que a morte deixou de ser o destino final daquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque em Jesus existe vida eterna. E a palavra de Deus também afirma que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6 e 14. Cristo não somente perdoa o pecado, ele também transforma a vida do pecador, daquele que confia nele. Meu caro ouvinte, talvez você esteja diante dessas verdades pela primeira vez. A morte é real, o pecado é real, o juízo de Deus é real, mas também é real a salvação que Deus oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta mais importante não é simplesmente se um dia você vai morrer, ou um dia eu vou morrer, mas ao invés disso, deveríamos perguntar o seguinte: estou preparado para encontrar-me com Deus? Quando eu morrer, estou preparado para encontrar-me com Deus? Você já recebeu o perdão dos seus pecados? Já colocou sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Já possui a vida eterna que Ele oferece? Não deixe essa decisão para depois. A Bíblia declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Meu caro ouvinte, existe vitória sobre o pecado e sobre a morte. E a vitória sobre o pecado e sobre a morte está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.